Vamos dar continuidade à nossa jornada de fé, esperança e libertação. Páscoa 2025, o caminho para a liberdade. Tivemos uma belíssima ministração no último passo, no nosso pastor Fabiano Antunes. Ele trouxe as 4 expressões da liberdade, você não pode deixar de assistir. E também agora nós vamos dar continuidade, porque chegou o momento que é hora de Moisés realmente se apresentar, ele e Arão se apresentar a Faraó, e aí virão as 9 pragas do Egito. Nós vamos ver as 9 pragas e depois nós vamos ter o privilégio de ver a Páscoa realmente incluída aí na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Mas hoje nós vamos ficar restrito às 9 pragas. Eu preciso ler um versículo, não dá para ler todos os versículos, até porque as 9 pragas elas estão ali entre Êxodo 7:14 e Êxodo 11:10. Ou seja, é muito amplo, mas eu quero deixar Êxodo 10, 1 e 2 para sua meditação. Disse o seguinte: o Senhor disse a Moisés: vá até Faraó. Eu endureci o seu coração e o dos seus ministros para poder fazer entre eles os meus sinais poderosos. Também fiz isso para que vocês possam contar aos seus filhos e aos seus netos como humilhei os egípcios e como fiz sinais e maravilhas entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Muito interessante esse momento, porque dentre tantas vezes, Deus vai falando com Moisés ali nas primeiras pragas ali. Só para você ter uma ideia, eu notei aqui: eles saberão que eu sou o Senhor. 9 vezes o Senhor fala com Moisés para que quando ele chegasse em Faraó, ele vai endurecer o coração, mas para que eles saibam que eu sou o Senhor. E também ele diz 4 vezes tremendo: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Então Deus se apresenta ali de forma gloriosa para Faraó, falando assim: eu sou o Senhor, eu sou o Deus dos Hebreus, liberta o meu povo. Se você não libertar, você vai sofrer as pragas do Egito. E é interessante que cada praga que foi liberada ali, que foi emitida por Deus sobre o Egito, ela julga um dos deuses do Egito, porque havia um panteão de Deus muito grande no Egito. E aí cada uma dessas pragas aí vem realmente jogar por terra as ações que eles achavam que aqueles deuses estranhos faziam ali no Egito. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. A primeira praga, a praga de sangue. Os egípcios adoravam o deus Rapi, associado ao rio Nilo, que era considerada a fonte de vida e fertilidade. A transformação da água em sangue pode ser vista como uma afronta ao deus Rapi, com D minúsculo, e ao poder do rio Nilo. Que é outra coisa, a praga das rãs. Os egípcios adoravam a deusa Heket, associada à fertilidade, representada como uma rã. A praga de rãs pode ser vista como uma invasão do espaço sagrado dos egípcios. Eles adoravam uma deusa que tinha aparência de rã. Então, quando a praga de rãs vem, ele fala assim: eu sou o Deus sobre todos esses deuses de vocês. Praga dos piolhos. Os egípcios tinham um deus chamado Bes, que era associado à proteção contra insetos e outros animais nocivos. A praga de piolhos pode ser vista como uma falha na proteção do deus dos egípcios. Outra, a praga das moscas. Os egípcios adoravam o deus Kepri, associado ao sol e representado como um escaravelho. A praga das moscas pode ser vista como uma interrupção da ordem natural ali que eles criam. Praga das doenças no gado. Os egípcios adoravam o deus Apis. Vocês já viram, esse é um dos mais famosos, associado à fertilidade e representado como um touro. A praga de doenças no gado pode ser vista como uma afronta ao deus Apis dos egípcios e à própria fertilidade que ele dava aos animais. Outra coisa, a praga das úlceras. Os egípcios adoravam o deus Imhotep, associado à medicina e à cura. A praga de úlceras pode ser vista como uma falha na proteção divina dos egípcios contra as doenças. Praga de granizo. Os egípcios adoravam o deus Shu, associado ao ar e ao vento. A praga de granizo pode ser vista como uma manifestação do poder divino sobre o clima. Praga dos gafanhotos, a 8ª praga. Os egípcios adoravam o deus Serapis, associado à fertilidade e agricultura. Esse também é famoso.
A praga de gafanhotos pode ser vista como uma destruição da fertilidade e da agricultura e uma afronta a esse Deus que protegia a plantação do egípcio. Por fim aí, a praga das trevas. Os egípcios adoravam o deus Ra, associado ao sol e à luz. Também famoso esse deus Ra. A praga das trevas pode ser vista como uma afronta a esse deus Ra e à luz divina. Por fim, a praga da morte dos primogênitos nós não vamos tratar hoje. Ela vai ficar para o próximo passo. Os egípcios adoravam o deus Ptah, associado à criação e fertilidade. A praga da morte dos primogênitos pode ser vista como uma destruição da fertilidade e da criação. Conclusão: as pragas descritas no livro de Êxodo podem ser vistas como uma forma de desafio aos deuses egípcios e à sua suposta proteção e poder. A narrativa das pragas destaca a soberania de Deus sobre a natureza e a história e a sua capacidade de intervir nos assuntos humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês viram que a forma como que Deus trabalhou ali exatamente afrontar os deuses que eram adorados no Egito. E ele sempre mandava a mesma informação. Moisés fala com Faraó: eu sou o Senhor. 9 vezes só dentro desses textos que nós falamos aqui, de Êxodo 7 ali até Êxodo 11. Fala também: eu sou o Deus dos Hebreus. E esse momento aqui que eu li, que é o capítulo 10, o Senhor fala com Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou afrontar os deuses do Egito, eu vou colocar essa situação lá, eu vou lançar essas pragas. Agora é o seguinte, tudo isso daí é para que eles saibam que eu sou o Senhor, mas que vocês também saibam que eu sou o Senhor, e contem aos seus filhos. Isso é a famosa tradição oral, né? Que inclusive na Páscoa ela é contada até hoje. Na Páscoa judaica ela é contada até hoje, toda essa história da libertação do povo de Israel do Egito. Então nós temos que ter essa noção exata de que nós estamos nos preparando. Qual que é essa preparação? Nós estamos caminhando, aí Deus vai endurecer o coração de Faraó todas as vezes, até que finalmente no próximo passo que nós vamos assistir, nós vamos ver o povo de Israel sendo libertado, e aí nós vamos ver a celebração da Páscoa, daquele momento que Deus instruiu. E essa Páscoa, ela aponta para Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro que foi imolado. Aleluia, definitivamente, Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito dessa jornada é exatamente isso, nos levar até a verdadeira Páscoa, com consciência. Por isso que você tem que assistir todos os passos até agora. Nós já estamos terminando a parte do Velho Testamento para entrar essa semana no Novo Testamento, onde nós vamos ver todos os caminhos que Jesus Cristo ali na sua última semana, e por fim a sua crucificação, e por fim a sua ressurreição, que será nesse próximo domingo, dia 20. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos celebrar a Páscoa de uma forma extraordinária esse ano 2025, e outras melhores virão. Faça isso, celebre a Páscoa na sua casa, celebre a Páscoa no seu local de trabalho, celebre a Páscoa na sua comunidade cristã, celebre a Páscoa na sua cidade, para que nós possamos lembrar desse o maior evento que aconteceu na humanidade, o maior evento, que é a morte redentora de Jesus Cristo e a sua ressurreição no domingo, que nós chamamos o domingo da ressurreição. Não deixe de assistir, assista, compartilhe, dê o seu like, faça comentários, inscreva-se no canal para que dê relevância. Esse projeto aqui é um projeto missionário. Eu quero permear aí muitos momentos aí em várias cidades dessa nação, levando mensagens do Evangelho, inclusive na sua cidade, e eu creio nisso, e para isso nós estamos aí colocando em pauta esse trabalho, que é um trabalho missionário. Deus os abençoe e até o próximo passo. Vai ser maravilhoso. Nós temos uma surpresa no próximo passo sobre o ministrante, que vai falar sobre a Páscoa, ali a morte dos primogênitos e a celebração da Páscoa que iniciou ali naquele momento. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e sua família para a glória de Deus. Amém.